Olá, galerinha aqui do oitavo ano. Estamos aqui de volta, professor Marcílio, do componente curricular arte, para darmos continuidade às nossas aulas ainda de forma remota. É a forma mais segura que nós ainda temos para trabalhar com vocês. Tentar continuar aqui compartilhando os nossos assuntos do livro didático e pedindo que vocês continuem fazendo as pesquisas, enviando para o e-mail como solicitado pelo portal, para que a gente tenha êxito ao fim desse ano letivo que já está tão comprometido, mas não perdido. Eu sempre digo que eu não considero um ano perdido. Perdido seria se a gente não estivesse fazendo nada. Mas o pouco que a gente consiga fazer e dividir, eu acho que a gente está de parabéns, principalmente os alunos por estarem adquirindo conhecimento. E hoje nós daremos continuidade ainda dentro da unidade 3, que o tema principal desta unidade ela é dividida em 4 temas, e o tema principal, né, da unidade é música e sociedade. Nós já trabalhamos aí, só para recapitular, o tema 1, que é a música e os temas nacionais, a grande importância dada pelos artistas aos temas nacionais, principalmente levando em consideração a natureza. Trabalhamos ainda na última aula a brasilidade de Heitor Villa-Lobos. É um grande artista que se preocupava também em qualificar mais ainda, em dar valor. Quando eu falo qualificar, era valorizar as situações brasileiras, a sociedade, a natureza e tudo que fazia parte dessa música brasileira. Ele aproveitava os temas nacionais e se destacou muito com isso, no sentido de participar até de eventos e ser premiado em alguns eventos utilizando a música brasileira, os temas nacionais brasileiros nessa questão de composição em suas obras. Isso referente ao tema 2 da brasilidade de Heitor Villa-Lobos. E hoje nós vamos dar continuidade, ainda dentro da unidade 3, que é ainda da música e sociedade, com o tema 3, que é uma exaltação ao Brasil. E aí vocês podem perceber que tem uma sequência, né? Tudo ainda sobre a música dentro da mesma unidade e um tema puxando o outro. E nós vamos trabalhar aqui dentro desse tema, que é uma exaltação ao Brasil. E como destaque nós colocamos aí a imagem de um grande artista brasileiro, que é Ari Barroso. E do outro lado, o cartaz de um filme de Walt Disney, né? Que o nome do filme é Alô Amigos. Nós vamos entender um pouquinho aí na frente o porquê desse cartaz, tá? E o porquê da importância de Ari Barroso na exaltação dessa música. Não digo nem exaltação da música brasileira, mas uma exaltação do próprio país, Brasil. Só que ele usou essa exaltação para fazer, né? Exaltar, destacar, mostrar o que é importante, vamos dizer assim, as coisas necessárias. E essa exaltação ele fez mediante os seus escritos nas músicas, tá certo? E aí, nessa exaltação ao Brasil, nós temos destacado aí o Brasil como tema. E é importante que a gente fale sobre, e é mostrado na página 110 do livro, vocês podem acompanhar, é importante que sempre acompanhem utilizando o livro didático, que a primeira coisa que fala sobre essa exaltação ao Brasil é sobre a música Aquarela do Brasil, que é do próprio artista Ari Barroso. Tá? O Brasil como tema, suas situações, natureza, sociedade, diversidade cultural, formação cultural. Mas Ari Barroso ele pegou para destacar o Brasil, para mostrar o Brasil mundo afora, vamos dizer assim, fazer o Brasil mais conhecido, tanto no Brasil mesmo como mundo afora, através das letras da música, usando o próprio Brasil como tema. E ele usou talvez uma das mais famosas, que eu peço que vocês possam ouvir aí pela internet, no YouTube, e acompanhar pelo livro, na página 110, a música Aquarela no Brasil. Porque não é só simplesmente ouvir por ouvir o ritmo, mas é ouvir e tentar entender a letra, o que é que fala nessa letra dessa música. E nós vamos depois pedir que vocês façam um trabalho sobre essa música também, tá? E aí, prosseguindo,
vocês podem observar que eu falo lá no primeiro slide, esse que eu estou voltando aí, vocês podem observar que tem o cartaz do filme, que o nome do filme é Alô Brasil. E nada mais do que interessante do que a música, uma música brasileira, fazer parte da trilha sonora e até da abertura desse filme, que é mostrado, é um desenho animado, né, que tem uma técnica de ilustração que é diferente de filmes, vamos dizer assim, não tem uma super produção, mas tem uma produção bem feita, que envolve grupo de profissionais que são preocupados, que está aí também na página 111. E essa música, como diz aí, ela fez parte, né, desse filme, da trilha sonora desse filme, tá certo? E diz assim: o Brasil já foi referência para vários desenhos animados. E aí é interessante quando se coloca aí que o Brasil geralmente, quando é referência para desenhos animados, eles usam muito a questão da natureza. E aí nós podemos exaltar ainda mais a questão do filme Rio, né? Que fez o Rio 1, depois veio a sequência dos filmes. Mas por quê? Porque talvez o que mais se destacava no Brasil seria a natureza, aquilo que está sendo devastado agora também. E Ari Barroso ele tinha como ponto de partida e, vamos dizer, meio e fim, a questão de destacar o Brasil pela sua própria natureza. Tá certo? Vocês podem... Tem os personagens desse filme, incluindo ele, um dos mais famosos, que é o Zé Carioca, que é um papagaio, mas que vocês podem até pesquisar também e ver outros personagens interessantes nesse filme, tá certo? Ainda dando continuidade, temos aí a questão do samba exaltação. O samba exaltação, como já foi dito e sempre falamos, é exaltar, é destacar, né? E esse samba exaltação, ele tinha um maior destaque, que era o caráter patriótico, como está aí. Como que eles conseguiam? O que era o caráter patriótico? Era usar temas nacionalistas, temas que chamavam a atenção. Mas aí só tem um detalhe. Mostra até uma imagem de Ataúfo Alves e suas pastoras, né? As meninas que acompanhavam, as cantoras que acompanhavam. Esses temas eram patrióticos e eles falavam também muitas vezes sobre questão política, né? E o que aconteceu com isso? Aconteceu que com as críticas, com o que eles diziam, a grande parte das músicas, boa parte das músicas, antes de se destacarem ou antes de serem lançadas, que elas deviam ser mostradas, elas eram mostradas, os artistas eram obrigados a mostrar a quem de direito tinha que ver na época, vamos dizer assim, e a grande parte era censurada, como nós colocamos aqui, onde eu estou passando a setinha do mouse. Era censurado, por quê? Porque eram críticas. Tá? Às vezes essas críticas vinham veladas em letras de duplo sentido, mas que às vezes as pessoas, né, os militares, eles observavam e acabavam que por censurar a questão da letra dessa música, né? No samba exaltação, aí tem a questão que aconteceu, que se tornou muito comum durante essa questão do Estado Novo, que foi o período em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, com um caráter ditatorial, que se estendeu de 1937 a 1945. Tá? Então era um período que tinha ditadura muito pesada, né? Mas o que aconteceu nesse período? O órgão responsável pelo controle e pela censura das obras artísticas era o Departamento de Imprensa e de Propaganda, DIP. E o que acontecia? A maior parte dessas letras, principalmente quando vinha com críticas à sociedade, e criticar a sociedade era criticar o poder o poder e a pessoa que exercia esse poder. Então o que acontecia? Eles eram censurados para que aquelas coisas não fossem destacadas. E as pessoas não tomassem ciência do mal que o poder político, militar fazia naquela época. Temos ainda a relação que tem a rádio com a política, o maior meio de divulgação da propaganda política, né, a questão do rádio, utilizado também por Getúlio Vargas, e que mais destacamos um programa, A Voz do Brasil. Tem esses 3 itens aí que são características
na questão da relação do rádio com a política e a política, mas tem várias outras características, mas aí nós podemos destacar que é muito antigo, desde essa época ainda, dessa relação, da era ainda de Getúlio Vargas, que surgiu um programa que é a Voz do Brasil, que até hoje a Voz do Brasil, por lei, é obrigado a passar nos rádios, nas rádios brasileiras, tá? Tem um horário, antigamente era todo dia a partir das 19 horas, hoje é flexível esse horário, cada rádio decide o horário que passa, que tem que passar esse programa, que a Voz do Brasil é falar sobre o que o Congresso Nacional faz, as decisões presidenciais, os deputados federais, é tudo a questão sobre o Brasil, levando em consideração a questão política, tá? E esse programa ainda hoje ele é apresentado e, pelo visto, vai demorar ainda muitos e muitos anos. Aí a diferença é que, na sua origem, a Voz do Brasil só passava aquilo que os militares queriam, vamos dizer assim, né? E hoje não. Hoje é uma coisa mais democrática e passa coisas que são a favor do governo, contra o governo, porque é um programa contra o governo que diga, não é propaganda política contra o governo, mas deputados, senadores, uns defendem, outros acusam, e assim esse programa vai ao ar, tá certo? É uma relação muito grande que existe ainda hoje. Apesar de termos hoje TV, temos a internet aí, mas o rádio continua sendo ainda um dos meios de comunicação mais difundidos e que divulgam a questão da propaganda política, tá? Nessa questão da era do rádio, se destacou aí as duas artistas, Carmen Miranda e Emilinha Borba. E nessa época surgiram vários programas humorísticos, que geralmente os assuntos nesses programas era a questão política, e lá vinha crítica política, era falar de algo sério, mas de maneira engraçada, satírica, né? Usando o sarcasmo, usando da ironia, mas usando assuntos sérios, né? Nesses programas humorísticos. As radionovelas, hoje nós temos videonovelas, né? Novelas em TV, em todo o mundo, e principalmente no Brasil, que se destaca, mas eram radionovelas onde os artistas, atores, atrizes, eles não apareciam, eles apenas falavam, e as pessoas estavam do outro lado imaginando como seria a cena. Hoje é diferente, hoje a gente ouve a fala e vê a cena ao mesmo tempo, o que talvez faça com que hoje, apesar da tecnologia, seja bem mais difícil do que na época das radionovelas, porque eles não precisavam encenar, não precisava ter um figurino. A única coisa que eles precisavam era na questão da voz, de acordo com a cena e com o assunto passado, mostrado, né, na radionovela, se era de choro, se era de alegria, o tom da voz, a maneira de falar era diferenciada. Mas não tinha aquela questão de figurino, de maquiagem, de estúdio, não. Tinha um sonoplasta, tudo para mostrar os sons da radionovela, mas não era mostrado, era só era ouvido, no caso. Também surgiram os programas esportivos, que até hoje temos narradores de esportes, temos programas, fora os narradores, acho que toda rádio tem em algum momento que fala de esporte, e os programas de auditório, como nós temos hoje também na TV, alguns programas ao vivo de auditório, podemos citar vários aí, vocês sabem até mais do que eu, programas de auditório, Luciano Huck, Silvio Santos e vários outros que temos aí, e que tinha na rádio, só que os programas na época da rádio, o auditório não aparecia, ele apenas também estava ali para assistir e às vezes se manifestava assim, aplaudindo, eram às vezes programas de competição e tudo, mas eles não apareciam. Isso tudo aconteceu na era do rádio e se destacou muito nessa época, durante essa era, a Carmen Miranda e a Emilinha Borba, cantoras, né, que fizeram parte desse sucesso da era do rádio, tá certo? Ainda temos também em destaque a Clementina de Jesus. Já na questão da música, nós temos também o grupo Demônios da Garoa, nós temos nessa questão aí
porque falamos de samba nesse sentido. Clementina de Jesus, ela o samba e as origens, né, em suas origens, ela se destacou. E um dos instrumentos mais tocados nesse sentido são os atabaques, onde mostramos aí alguns homens tocando, e esse grupo Demônios da Garoa se destacou muito e se destaca ainda, apesar da sua formação não ser mais a original, com todos os componentes, mas ainda tem os grupos, o grupo original, três ou quatro que fazem parte ainda, desde o primeiro momento que eles foram fundados, tá? Desculpe aí, é o samba e suas origens. Temos aí também o samba de roda, né? E aí foi destacado aí um grupo de pessoas que estão aí com os tambores, atabaques em um determinado local. E não se pode falar do samba de roda sem destacar Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso, cada um em sua época, né? Nós colocamos aí numa sequência, cada um em sua época. Por quê? Porque cada um se destacou. O samba de roda era tido na sua origem, um grupo de pessoas que se reuniam, formavam uma roda ali e iam cantar, e os outros iam dançar, tocando seus instrumentos na época existentes, tá? Naquela época. Temos a artista que é considerada uma excelente cantora, Edith do Prato, e ela ficou conhecida assim, nada mais porque o seu único instrumento era um prato e uma faca, onde ela roçava, passava essa faca no prato, e nesse passar ela dava um ritmo e cantava ao mesmo tempo. Temos até algumas artistas, como Mariane de Castro, que se apresenta com as músicas de Edith do Prato, tá bom, gente? E ela faz parte dessa, vamos dizer, dessa velha guarda das origens do samba brasileiro. Temos ainda aqui o samba no Rio de Janeiro, do século XIX. As origens são africanas e temos o destaque das tias baianas. Nessa questão do samba do Rio de Janeiro, que ele foi introduzido no Rio de Janeiro no século XIX, tá? Com muitas pessoas foram para a então capital do Brasil em busca de melhores condições de vida. Também podemos destacar, como foi falado aí, que são de origens essas pessoas são de origens africanas, né? E que tem um grupo, né, que foi até comandado também, tinha a tia Ciata, que foi onde foi feito segundo a história, o primeiro samba foi composto lá na casa da tia Ciata, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas surgiu as tias baianas, e dessas tias baianas, até hoje existe nas escolas de samba do Rio de Janeiro, a ala das baianas, que toda escola é obrigada, apesar de não valer ponto no desfile, mas toda escola de samba é obrigada a ter esse grupo de ala das baianas. Tá? E aí está mostrando nada mais, nada menos do que Pixinguinha, que é considerado um dos mestres aí do samba brasileiro. Tá? Não podemos esquecer que esse samba é de origem africana. E, por fim, aqui, o primeiro samba gravado, segundo o que se tem história, que a gente pesquisou, é pelo telefone, que é de Donga e Mauro de Almeida. Está a imagem do Donga, apenas de um, não foi colocado do outro. E também considerada aí título de rei, que tem o título de rei do samba, com a música Jura, e Gosto que me enrosco, de José Barbosa da Silva, que é conhecido como Senhor. Esse aí tem o título de rei do samba, apesar de alguns estudiosos discordarem, né? Se vocês acharem algo diferente, não tem problema, porque alguns colocam ele como rei do samba, outros colocam até Pixinguinha também, mas aí eu resolvi colocar isso aí porque é o que nós temos aqui para destacar nesse momento. Tá certo? Aí o samba, ele com a sua popularidade, vários artistas do Rio de Janeiro tornaram-se conhecidos em todo o Brasil. Porque o samba ele se popularizou por ser de classe, vamos dizer assim, menos abastada, de classe pobre. E aí ele se destacou muito dentro do Brasil. Tá? E aí, só para a gente relembrar aqui,
do referente tudo isso ao nosso título, em todas as letras dessas músicas, principalmente na questão do samba de roda, sempre existia exaltação ao Brasil. Sempre essas letras tinham alguma coisa que se referia ao Brasil. Tá certo, gente? E vou deixar aqui para vocês uma tarefa simples, que é ler todo o conteúdo da unidade, do tema 3, né, da unidade 3, e elaborar uma síntese. Vocês podem ler no livro aí, que começa esse conteúdo na página 110, e pode pesquisar em outros meios também, para poder até vocês adquirirem até mais conhecimento. Após vocês elaborarem essa síntese, vocês podem enviar aí pelo meu e-mail, até a data de 4 de setembro, às 17 horas, tá bom? Pode enviar também pelo portal, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo meu WhatsApp. E no mais, eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.